queremos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga dessa casa que nos acolhe. Agradecemos todas as bênçãos que recebemos a cada dia, a essa luz que nos tranquiliza, essa chuva que vem refrescar e limpar as energias. Pedimos coragem e inspirações para enfrentar os desafios e nossos anseios da alma. Com essas rogativas, damos por aberta a palestra de hoje. Assim seja. E hoje nós temos a nossa amiga Josiane Lemes, que falará sobre o conhecimento de si mesmo. Passamos a palavra a ela, uma boa palestra para todos nós. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre esteja sempre com nós. A nossa conversa desta noite, como disse a Natália, ela foi retirada de um livro, A Linguagem do Coração, de Vinícius Lousada. Também foi fonte de pesquisa as obras básicas e material da internet que eu gosto muito de pesquisar. Nos coube para essa noite o capítulo 13 desse livro, que tem como título O Conhecimento de Si Mesmo. Esse título ele nos remete a uma frase. A frase, conhece-te a ti mesmo. Qual dos senhores já ouviu essa frase? Quem conhece essa frase? Gente, vocês sabem quem foi a primeira pessoa a falar essa frase? Para começar a minha pesquisa, eu busquei conhecer essa frase. Se eu tenho que conhecer a mim mesmo, primeiro eu preciso saber de onde vem essa frase. E eu descobri que ela tem origem na cultura grega antiga. Só que até ela chegar no Sócrates, ela tem uma história antes, que eu vou compartilhar com vocês. O mundo que a Grécia conhecia na época era um mundo de mitologia, de magias, de deuses poderosos, de ninfas, de seres sobrenaturais. E foi lá que essa frase surgiu. Na Grécia Antiga se acreditava muito que os deuses, que eram vários, influenciavam a vida dos seres humanos. E que existiam mensagens divinas espalhadas pelo mundo. Onde houvesse deuses, ninfas, tinha mensagens divinas. Conta a tradição grega que Zeus, um dos maiores deuses, queria saber onde ficava o centro da Terra. Ele tinha essa curiosidade. E para isso, ele colocou uma águia em cada extremidade da Terra e ordenou que elas voassem uma ao encontro da outra. Mas não era simplesmente sair voando. Elas deveriam voar na mesma altura e na mesma velocidade, para que quando se encontrassem, descobrissem o centro da Terra. E foi isso que aconteceu. Quando essas duas águias se encontraram, Zeus determinou que ali era o centro da Terra. E fundou uma cidade chamada Delfos. Delfos significa matriz. E a matriz é o quê? É o começo. Então, Delfos foi considerada o umbigo da Terra, o início da geração.
Zeus, que gostava muito de pular cerca, ele era casado, mas mesmo assim ele, conheceu uma ninfa. As ninfas eram as figuras femininas, as divindades femininas, de uma beleza extrema. Zeus, conhece Leto, se encanta por sua beleza e se relaciona com ela, mesmo sendo casado. Até os deuses, de vez em quando, pulam a cerca. Essa ninfa acaba ficando grávida. Quando Hera, que é a mulher de Zeus, descobre essa traição e descobre que ela estava grávida, coloca uma serpente chamada Piton, ou Piton, para perseguir Leto, a encontrar e matar ela. Ela era ciumenta, não queria saber de concorrência. Quando Leto descobre isso, Leto foge para Delfos, para o centro da Terra. E lá ela tem 2 filhos do deus Zeus, 2 deuses, que se chamam Artemis, ou Artemis, e Apolo. Quando adulto, Apolo entende por que a mãe fugiu e começa a caçar a serpente para tomar as dores da mãe e matar então aquela que deveria matar sua família. Em uma caverna embaixo de Delfos, porque Delfos ela tinha muitas crateras, muitas cavernas, muita parte subterrânea. Uma dessas crateras, Apolo encontra a serpente Piton e trava com ela uma batalha, a matando. Como falei antes, estamos na Grécia Antiga, mitologia, nem tudo era tão explicado. Essa serpente, ela fica naquela caverna em um estado contínuo de putrefação, de decomposição. E dela exalam gases que vão saindo por essas crateras e vindo para a superfície. Um dia, um pastor passando por essa região inala esses gases e começa a ter visões. Começa a fazer profecias. Começa a profetizar e a dizer as coisas que iam acontecer. Então as pessoas resolvem que ali, naquele lugar onde esse pastor passou, iriam construir um oráculo, que é a mesma coisa que um templo. E esse templo ele seria em homenagem a Apolo, já que Apolo matou a serpente e esses gases vinham dela, o templo seria o templo de Apolo. O templo de Apolo continha 147 aforismos. Daí eu fui procurar o que é aforismos. Aforismos, eles são conhecidos como máximas, como ensinamentos dos gregos. Dentro desses 147, tem alguns bem interessantes. Eu li todos, procurei por todos. Tem inclusive lá não casar, não sei porquê. E o mais conhecido é conhece-te a ti mesmo. E essa frase, ela foi colocada no pórtico de entrada do templo. Antes das pessoas entrarem no templo para fazerem suas perguntas, eles se deparavam com essa frase: conhece-te a ti mesmo? Então, uma frase grega, que eu não vou me arriscar a falar em grego, vou falar errado, mas é de lá que veio essa frase. E esse templo, ele se tornou muito importante. Porque imaginem um lugar
lugar onde eu vou com minhas perguntas e obtenho as respostas para aquilo que eu preciso. Então todo mundo ia. As pessoas queriam saber, tinham muitas dúvidas. Reis iam até lá para saber o que as pitonisas, que eram as sacerdotisas, tinham para dizer sobre a guerra, sobre casamento, sobre filhos, sobre a fortuna, sobre território. Então as pitonisas, que receberam esse nome devido a ser feito Piton, eram muito procuradas. Mas, naquela época, quando essa frase foi colocada no código, o que ela queria dizer para quem ia até lá? Basicamente se você não se conhece, você vai ter problemas com aquilo que as pitonisas vão te falar. Você não vai interpretar de maneira correta. E várias vezes as pessoas meteram os pés pelas mãos. Teve um rei que foi procurar as pitonisas para saber sobre a guerra. Elas me deram uma resposta que ele interpretou que ele deveria guerrear com outro país. Porém, ele perdeu e morreu. Então, ele não soube interpretar o que elas lhe disseram, porque ele não se conhecia. Seguindo a história grega, chegamos no filósofo Sócrates. Um discípulo dele foi até o templo e perguntou às pitonisas: quem é o homem mais sábio de Delfos? As pitonisas responderam: Sócrates. Não contente, o discípulo perguntou: quem é o homem mais sábio de Atenas? Sócrates. E ele ainda foi além, perguntando de toda a Grécia quem é o homem mais sábio. Sócrates. O discípulo, ao sair dali, foi até Sócrates e lhe disse: você é o homem mais sábio. Sócrates ficou confuso e surpreso com essa resposta, porque para ele acreditava que buscar a verdade iria refletir no homem. Se ele conhecia a sua ignorância, se o homem acreditava que a verdade já estava dentro dele, seria mais fácil alcançar e não se iludir com falsas promessas. Era isso que Sócrates pensava. Depois disso, Sócrates sai pelas ruas de Atenas, praça, mercado, assembleia, todos os lugares, e começa a questionar todas as pessoas, desde os mais simples aos políticos, aos que eram filósofos também, e ele perguntava assim: você sabe o que você diz? Você realmente tem certeza no que você acredita? Você está realmente conhecendo aquilo em que acredita, aquilo em que você pensa, ou em aquilo que você diz? Ao fazer essas perguntas às pessoas, ele deixava as pessoas embaraçadas, curiosas, irritadas, porque quando ele chegava para perguntar, as pessoas não tinham resposta, não sabiam o que responder, nunca tinham parado para pensar nas suas crenças, nos seus valores, nos seus ideais. Ele lançava a pergunta, a pessoa não respondia e a pessoa esperava que ele respondesse. Porque se ele fez a pergunta, ele tem que ter a resposta. E ele dizia assim: eu também não sei. E é por isso que eu estou perguntando. E é daí que surgiu a frase mais famosa de Sócrates: tudo sei é que nada sei.
porque eram essas as perguntas essenciais que Sócrates fazia. E nem ele tinha as respostas. Sócrates dava uma prova de humildade e, ao mesmo tempo, de sabedoria, afirmando a consciência de sua própria ignorância. Por questionar os ideais, os valores, o comportamento da época. As pessoas julgavam que aquilo ali era correto e verdadeiro, e Sócrates vinha para dizer que não. Que quem fazia pensar daquela maneira? E ele estimulava muito os jovens a pensar, a refletir, a ter suas próprias ideias. Por isso, Sócrates foi julgado e foi condenado pelo próprio povo dele. Lhe deram as seguintes opções: exilar-se para sempre, nunca mais ver as pessoas, ou então cortar-lhe a língua, que ele nunca mais poderia ensinar. Ambas as situações, Sócrates não poderia mais ensinar. E se ele não aceitasse nenhuma delas, ele seria executado. Ele deveria morrer. Ao receber a sentença, ele respondeu assim: vocês me deixam a escolha entre duas coisas. Uma, que eu sei que é horrível, que é viver sem poder passar os meus conhecimentos adiante. Ele não queria parar de ensinar. A outra, eu não conheço. Não sei o que vai acontecer, que é a morte. Pois então, eu escolho o que eu não conheço: morrer. E ele tomou um cálice de veneno, cicuta, e morreu. Porque ambas as situações seriam para ele a morte. Não ensinar, não fazer as pessoas refletir, não fazer as pessoas se conhecerem, seria a morte estando vivo. E isso ele não queria. Então, essa é a história que eu encontrei para a origem do Conhece-te a ti mesmo. Enquanto a cultura nos diz que o mundo é o mais importante, esteja atento ao que o mundo espera de você. A filosofia nos diz o contrário. É você em primeiro lugar. Você tem a preferência. O mundo, ele é um instrumento para construir a si próprio. Nós não devemos nos moldar e nos construir para o mundo, mas para nós. O mundo é um espelho que serve ao autoconhecimento. É através do que ele mostra que você vai identificar os seus talentos, as suas inclinações, as suas fragilidades, as suas alegrias. Se transportássemos a essência do pensamento de Sócrates para os nossos dias atuais, e principalmente para nós espíritas, somos conhecedores um pouquinho que seja do mundo espiritual. Sabemos a reencarnação, lei de causa e efeito, temos esses conhecimentos. Mas e eu pergunto, conhecemos a nós mesmos? Será que se fôssemos nós ir ao templo de Apolo, chegar lá na frente, nos depararmos com a máxima, conhece-te a ti mesmo, antes de fazer nossas perguntas, as pitonisas,
as respostas, saberíamos interpretar? Seria realmente necessário buscar as respostas de nossas perguntas em outro lugar, em outra pessoa, em outra situação, se nos conhecêssemos realmente? Sabemos, pela doutrina, que somos imortais. Mas será que nas horas de crise, ou nas situações difíceis, sabemos manter a calma? Daquela pessoa que sabe que toda tempestade passa, ela chega, ela passa, que não há nada que possa impedir um novo dia de nascer? Somos capazes disso? De manter a calma frente às tempestades do nosso dia a dia? O conhecimento de si mesmo é crucial no processo de transformação. Sem ele, nada poderemos conquistar de benefício. O conhecimento de si próprio. Eu não tenho que conhecer a pessoa que está ao meu lado, mas muitas vezes eu conheço mais a pessoa que está ao meu lado do que eu mesma. Devemos conhecer muito bem os nossos desejos, as nossas perguntas, a ponto de julgarmos que quero isso, quero muito isso. Isso é bom? É bom. Então, eu vou trabalhar para obter isso. Eu vou estudar, eu vou lutar. Ah, não, eu desejo muito uma outra coisa. Mas isso é bom? Não, não é bom. Como devemos proceder então? Se não é bom, eu não quero. Eu não insisto. Eu não luto. Para além dos efeitos do indivíduo singular, reconhece-te a ti mesmo é o caminho do bem praticado no mundo. Sócrates afirmava que nenhum homem é capaz de praticar o mal conscientemente, pois o mal é o resultado da ignorância e da falta de conhecimento. Todo aquele que pratica o mal, ele não se conhece. Porque se ele se conhecesse, ele não praticava. Porque um passo para o autoconhecimento é o quê? Eu não quero para mim o que eu faço para o outro. Se o outro sofre, se o que eu fiz faz ele sofrer, o que eu fiz é ruim, me coloco no lugar dele. Eu quero isso para mim? No momento que eu vejo que não, então eu não faço. Eu deixo a ignorância. Além de pavimentador do bem, é um escudo protetor. Quem sabe quem realmente é, dá pouca importância à crítica e ao ataque dos outros. O mundo é veloz, embrulha tudo, esquenta, esfria, aperta, solta, acelera, abranda, esvazia e liberta, agita e sossega, acolhe, hostiliza, alegra, entristece. Isso é o nosso dia a dia. Defina os seus próprios critérios e faça as escolhas, porque é impossível viver ao sabor de tudo o que lhe oferece. Ou podemos aceitar todas as ofertas sem pensar. Analise e mantenha uma reflexão permanente sobre como as coisas lhe afetam. Os problemas que nos rodeiam, as provas que vamos conquistando devido às nossas imperfeições, pois sabemos que ainda somos muito imperfeitos.
Eles vêm devido à falta da percepção de quem somos. Nós não nos conhecemos. Necessário se faz identificar as causas, para então darmos a devida atenção ao processo. E qual é o processo? Minimizar as nossas imperfeições. Modificar o nosso comportamento. É isso que buscamos todos os dias, no autoconhecimento de quem somos. E quando viemos à casa espírita, é isso que nós buscamos. Nos melhorarmos e nos modificarmos. O universo interior em desarmonia proporcionará um desarmônico universo exterior. Se eu não estou bem dentro, eu consigo estar bem fora? Se eu não estou bem comigo mesmo, eu consigo estar bem com o outro? Eu consigo me relacionar com o outro? O resultado do não conhecimento de si mesmo é isso. E, consequentemente, o não conhecimento do outro e nem do universo. A saúde ou a doença, a felicidade ou a infelicidade, a paz ou a violência, crescimento ou estagnação, o amor ou o medo, originam-se antes de tudo de como cada um se vê diante de si mesmo e diante do mundo. Nós analisamos as nossas ações desta forma. A nossa felicidade, ou a nossa tristeza, ou o nosso medo, ou o amor. Nós esperamos para depois nos moldar a isso. O ser humano em si mesmo é sempre consequência dos seus atos anteriores. E aí nós temos a lei da reencarnação. Ela não é um resultado dos nossos atos em vidas passadas? Nessa vida eu sofro, mas eu conheço eu mesmo, eu não tenho por que sofrer. Mas e as vidas passadas? E os meus atos anteriores a esses? É tudo uma consequência. Como eu disse antes, nós somos imortais. Não acaba. Morri e acabou a minha história. Reencarne uma outra. Tudo ficou para lá. Não. Eu carrego essa bagagem. A cada realização desenvolvida, apresentam-se novas propostas, que dela resultam ampliando o campo do nosso crescimento emocional. A aquisição da consciência demanda de tempo e de esforço. Não é do dia para a noite. Dormir sem me conhecer, sem saber o que sou, sem saber o que quero, sem ter consciência plena, e no outro dia acordei num passe de mágica sabendo tudo. Não. Quem pensa que é assim, vamos começar a refletir mais. Esse é o grande desafio da nossa evolução. A aquisição da nossa consciência plena. E por isso a reencarnação é um processo que se torna imperioso. Já imaginou se morrêssemos e realmente acabasse tudo? Os mecanismos da evolução, o trabalho, as promoções a nível de evolução, os patamares cada vez mais elevados que podemos atingir, até quando o ser se liberta de todos os seus conflitos e conquista os sentimentos mais nobres. E assim canalizará novas metas. E muitas vezes sem o sofrimento, sem o egoísmo, sem as tristezas. Já não luta contra as coisas, mas luta pelas coisas. Que é tão fácil lutarmos contra o mundo, quando na verdade nós devemos lutar pelo mundo.
Aprende a selecionar e a classificar, abandonando por superação as paixões dissolventes e fixando os valores que enobrecem. Quais são os meus valores que me enobrecem, que me elevam, que me trazem o mais próximo da espiritualidade? Ou são as paixões? Quando se torna senhor do seu discernimento, o homem descobre que colhe de acordo com o que semeia. E tudo quanto lhe acontece procede, não tendo caráter castrador ou punitivo. Quem não se conhece acha que tudo é punição, tudo é castigo. No momento que nos olhamos, nos entendemos, aprendemos a ver o mundo de outra forma, vamos entender que tudo acontece por uma consequência daquilo que nós fizemos. Tem um ditado, né? Quem semeia tempestade, né? Uma coisa assim, não tem como colher outra coisa a não ser tempestade. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Eu querer colher flor, se eu semeio tempestade, não tem como. Jesus nos afirmou, que se poderia fazer tudo quanto ele fez, se quiséssemos, bastando empregar-se e entregar-se à realização do verdadeiro bem. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Não é o progresso coletivo, não é o progresso do marido. Eu preciso conhecer o marido para ele progredir. Não. Eu preciso me conhecer para que eu possa progredir e aí sim ter relações saudáveis. Muito bem. Tudo isso é muito bonito. E eu faço uma pergunta. Como fazemos para nos conhecer? Tudo isso que eu falei, e aí? Vamos simplificar. Nós nos conhecemos no momento da dor. A dor é a finalidade e leva consigo um destino. Ninguém sofre, ninguém tem dor por motivo nenhum. Por ela, podemos saber o que fomos e também o que tensionamos a ser. Ela é sempre positiva, mesmo no sofrimento. Estamos purgando algo ou preparando-nos para o futuro. Lembram que eu disse? No momento da tempestade, no momento da aflição, como reagimos? No momento da dor, como reagimos? Ela vai passar. Mas vai depender de como eu vou passar por ela. Outra forma é o convívio com o próximo. Podemos avaliar-nos observando as reações dos outros com relação às nossas atitudes. Em casa eu sou de um jeito, no serviço eu sou de um jeito, no grupo de amigos eu sou de um jeito. Isso é certo? A autoanálise. A compreensão integral do homem se apoia em 3 esteios fundamentais. O primeiro, filosófico, paz com a verdade. Segundo, psicológico, paz consigo mesmo. E não poderia faltar o terceiro, o religioso, paz com o ser transcendental. Sem esses 3, não tem como nos conhecermos. A reflexão e a autoanálise sobre as atividades diárias, já nos dizia Santo Agostinho, ao deitar, reflita como foi teu dia. Ajudam na percepção do eu, podendo contribuir muito para o conhecimento de si mesmo, identificando assim os pontos frágeis, as inseguranças, os medos, e substituí-los pela força,
a confiança de que o acerto virá. Quem de nós, ao final do dia, quando vai deitar, faz essa autoanálise? Ah, não, mas eu estou cansada, hoje eu vou dormir. Amanhã eu penso. E eu empurro mais um pouco com a barriga a minha autoanálise. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Não se deve desistir nunca, nem desanimar, nem esbravejar, pois não é o erro que derrota o homem. O que derrota o homem é a sua insegurança, a sua falta de confiança em si e em Deus. Quando deixamos de confiar em Deus, é porque nunca confiamos em nós mesmos. E para encerrar, eu vou ler um texto da Matilde Sotomayor. Ela é uma psicóloga que tem como título: Conhece-te, aceita-te e supera-te. Conhece-te. Certamente que já quase todos ouvimos falar do conceito de autoconhecimento e o impacto que o mesmo tem na realização pessoal e profissional de todos nós. Mas hoje, gostaria de deixar aqui uma ideia-chave. O autoconhecimento é um processo transformador. E eu abriria um parênteses e colocaria que não tem volta. Permite-nos conhecer as nossas qualidades e as nossas fragilidades. Permite-nos definir metas e objetivos. Permite-nos compreender melhor o outro e ainda entender o nosso propósito da vida, bem como aquilo que é a nossa missão como base nas nossas crenças e nos nossos valores. Aceita-te. Aceita-te com todas as tuas qualidades, mas também com os teus defeitos. A verdade é que o processo de autoconhecimento é transformador, porque nos permite conhecer e ganhar percepção sobre os nossos limites. Com essa ferramenta, conseguimos identificar, prever e controlar as nossas próprias reações e comportamentos. Torna-se, assim, algo imprescindível para a construção de uma vida plena e de um caminho positivo para nós, pois através do amor a nós próprios somos capazes, então, de amar o próximo. E amando o próximo, somos capazes de nos aceitarmos cada vez mais. Supera-te. Se só depois de termos consciência daquilo que somos, é que somos capazes de nos aceitar, então, só com humildade e força de vontade, é que conseguimos transformar aquilo que são as nossas fragilidades em virtudes e ainda exponenciar as nossas melhores qualidades. Todos somos diferentes e essa é a razão pela qual todos nós somos importantes para a construção de um mundo melhor. Se me permite, diz ela, gostaria de acabar com uma metáfora. Imagine que cada ser humano é como uma obra em construção, na qual cada elemento é fundamental para que a obra não se destrua. Apesar de não ser engenheira civil, parece-me evidente que é necessário conhecermos cada material e a sua funcionalidade, para que a obra fique o mais perfeita possível. Tal e qual como a nossa vida. É imprescindível que conheçamos as nossas maiores forças e as nossas maiores fragilidades para construirmos o nosso futuro. Obrigada pela atenção de todos. Novamente, vamos fechar os olhos do nosso corpo físico, agradecendo a reflexão dessa noite
essa receita de autoconhecimento, que possamos olhar para dentro de nós e dia após dia dessa semana colocar um pouco em prática. Pedimos que essa luz e a proteção irradie para nossos lares, para todas as pessoas encarnadas e desencarnadas. E com esses pensamentos, encerramos as nossas atividades da palestra pública. Que assim seja. Então, nós teremos agora a segunda parte, que é os passes. Desejamos a todos um ótimo retorno e que ficamos em silêncio e prece.